Shalom, igreja, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Eu trago uma palavra da parte do Senhor, uma porção da palavra para a edificação da sua vida diária e que você possa ser abençoado com essa pequena porção em o nome de Jesus, amém? Se encontra aqui em Provérbios capítulo 20 e o verso 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha o mais íntimo do seu ser. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto. Vamos trazer algumas referências que trarão iluminação sobre o que isso significa. Ora, você sabe que o espírito do homem, ele somente é uma parte do homem. O homem foi feito tridimensionalmente, ou seja, corpo, alma e espírito em uma forma dual. O que isso significa? Que o homem tem um corpo espiritual para se relacionar com a dimensão espiritual e ele tem um corpo físico para se relacionar com o mundo físico. A alma do homem, ela vem a nascer, vem a ser gerada quando há o encontro do espírito com o corpo físico. E aí é onde que nasce a personalidade, o centro da vontade, os desejos, o intelecto. Tudo isso se dá no corpo, ou seja, o seu intelecto, a sua vontade, a sua personalidade se forma no corpo. Por isso é necessário que eu e você passemos pela vida no corpo. Só alcança a coroa da vida aqueles que passam pelo corpo. Tendo isso em mente, como passaremos pelo corpo? Passaremos de uma forma gloriosa. A palavra do Senhor diz que a alma do homem, ou o espírito do homem, ela é a lâmpada do Senhor. Nós sabemos que a lâmpada na antiguidade ela era constituída ali, feita de barro, tinha um pavio na sua ponta, que puxava de dentro dela, do orifício de dentro dela, o azeite que estava ali residual, e precisava-se de um elemento externo para que se atirasse fogo nela. Então tudo isso é uma tipologia do ser humano neste mundo. O que significa isso? Significa que, ao contrário do que nós aprendemos aqui no cristianismo, mas voltando-se um pouco ali para a cultura judaica e para alguns ensinamentos judaicos, e você vai observar que assim procede, pela boca de duas testemunhas se confirma todo o negócio, e eu vou apresentá-las para você. Então nós vemos ali o azeite na cultura judaica, ou seja, na visão judaica, ela significa a instrução de Deus, a doutrina de Deus para o ser humano. Sem essa doutrina, o pavio não fica encharcado. O que é o pavio ficar encharcado? A alma, o espírito do homem está encharcado com a palavra de Deus, que vai fundamentar e vai fazer com que o pavio, que é o espírito do homem, que é o corpo do homem, tanto físico quanto espiritual, não se consuma, não seja consumido pelo fogo que o próprio Deus acende. Nós sabemos que o fogo é um elemento externo. O fogo representa o Espírito Santo que vem sobre o homem, que faz com que todos aqueles outros elementos funcionem adequadamente para o cumprimento de um propósito. Você pode ter azeite na sua botija, no seu corpo, no seu coração. Você pode ter o corpo físico, você pode ter o pavio, você pode ter os três, mas se não tiver o fogo não serve de nada. Você não tem luz, porque a sua luz ela vem por meio do Espírito Santo que acende este fogo de Deus sobre a tua vida. Então nós vemos ali que sem o azeite, sem a doutrina, sem a instrução da palavra de Deus, o pavio ele seca. E se o pavio secar, o fogo que ele está mantendo aceso vai consumi-lo. Quem está pegando aqui? Você está pegando? Se você não tem a palavra de Deus cheia no teu coração, cultivada no teu coração, meditada, ponderada, aplicada na prática diariamente, o fogo do Espírito Santo vai consumir a sua vida. Por quê? É preciso a palavra de Deus ela nos dá limites, a palavra de Deus ela nos conserva. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós vemos que a instrução de Deus, a doutrina de Deus, ela nos preserva. Ou seja, você pode observar, alguém aqui já parou para pensar? Pare um pouquinho e pense comigo. Você já parou para pensar por que o Espírito Santo de Deus,
ele veio exatamente no dia de Pentecostes. As pessoas falam, Pentecostes, fogo. Exato. Errado. Pentecostes, o Espírito Santo veio testificando com fogo. Mas a celebração de Pentecostes, de Shavuot, né, em hebraico, era a celebração do dia em que Moisés recebera a instrução de Deus, a Torá de Deus. Não é algo que é uma coincidência. Eu creio que não existe nenhuma coincidência. Deus estava querendo dizer exatamente isso. Que o Espírito Santo estava selando e testificando que sem a palavra de Deus o fogo não se mantém aceso. O pavio não se mantém molhado e o fogo não se mantém aceso. Ou seja, você não pode produzir verdadeira luz. Você pode até ter a sua vasilha, a sua lâmpada cheia de azeite, cheia de palavras. Eu vejo muitas pessoas hoje que têm muito conhecimento da palavra de Deus. E o texto fala que muitas vezes essas pessoas são nédias. O que é um nédio? A pessoa que está encharcada, está lambuzada de óleo. Está nédia, entendeu? Mas não se acende fogo, porque o Espírito Santo não veio sobre ela e não testificou a respeito disso. Não acendeu fogo sobre a vida dela. Então, que você medite sobre isso, meu querido. Nós somos a luz do mundo. E temos que resplandecer a nossa luz. E essa luz, ela é resplandecente, ela é manifestada através das nossas boas obras. E aonde é que eu e você aprendemos estas boas obras? Aonde é que eu e você referimos a essas boas obras? Na palavra de Deus, na instrução de Deus. Não tem como você praticar boas obras sem uma instrução escrita no teu coração. Porque o contrário é verdadeiro. Quando viemos do mundo, viemos com outra instrução. Uma lei que atua no corpo do pecado dentro de nós e faz com que as nossas obras sejam malignas. Essa natureza precisa morrer com toda essa instrução que está programada dentro dela. Ou seja, tudo aquilo que era desobediência era natural para nós. Tudo aquilo que era pecado era o que fazíamos. Nós éramos chamados filhos da desobediência. Então, que você entenda hoje, encha a tua vasilha de azeite, que é a palavra de Deus, encha a tua vasilha de azeite até você ficar encharcado, e o Espírito Santo vai acender este fogo sobre a tua vida, e a sua luz vai resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, e glorifiquem a nós mesmos? Não, glorifiquem a Deus. A semelhança de Pedro, eu te convido hoje, quando chegando ali à porta formosa, disse ao homem, o que tenho eu te dou. E o homem se levantou, paralítico, se levantou. E aí todos, admirados, ele disse, por que vocês olham para mim? Não foi por mim próprio, não é de mim, não é próprio meu fazer estes sinais, mas é Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, quando a responsabilidade bater a tua porta, você chama a atenção para você, você assume a responsabilidade. Mas quando é o momento de se reconhecer ao Criador, ao Pai, e dar glória a Ele, então você reconhece a quem é de direito, a quem glória, glória. E ao único que pertence toda a glória é ao Senhor. Assim que você reflete a glória de Deus neste mundo, assim que você manifesta a luz de Deus aos homens, através das suas boas obras, através da sua vida de obediência. E os homens vão ver as nossas boas obras, olharão para a nossa vida e verão ao Cordeiro, e verão ao Senhor, e glorificarão o seu nome. Amém? Então fique com essa palavra, medite sobre este contexto ali da lâmpada, porém no contexto original, aonde o óleo testifica como a palavra de Deus que precisa estar encharcada em nossa vida. E eu sei que certamente a sua vida vai ter uma mudança radical, em o nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva no canal Gotas de Orvalho, ative as notificações para que você possa receber aí as porções da palavra de Deus para a edificação da sua vida diária, em o nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você.